Então, no capítulo 1 do nosso livro de Sociologia, meus amigos, né, nós vamos ver as ciências, né, sociais, como elas nasceram, não é isso? Qual é o processo, né, de divisão que aconteceu nas ciências sociais, nas ciências humanas. O nosso livro traz três divisões. Quais são essas? Né? A sociologia, que nós estaremos agora, a antropologia e a ciência política, certo? Então, nesse primeiro contato nosso, nós vamos ver o que? A preocupação com as ordens sociais, com as mudanças sociais ocorridas, né, no século XVIII e XIX, né, porque a sociologia tem poucos anos. E se você for, cai na história, na Grécia Antiga, na Roma, 2.000, 2.500 anos atrás, então a sociologia é nova, né, século XVIII, XIX, então é uma ciência bem nova. Então, o capítulo 1 ele fala sobre isso, que nós vamos estudar a partir de agora. Essa preocupação com as mudanças ocorridas na Europa pelo contexto das revoluções políticas, econômicas e culturais, ok? Nós vemos aqui no primeiro assunto, na página 12, tá? Na página 12 do nosso livro, ele está falando o quê? Ele está falando que as transformações sociais são frutos de quê? São frutos deram origem às ciências sociais, o estudo, né, das ciências sociais, não é isso? Vários acontecimentos como a Revolução Industrial, que foi o que? A mudança de paradigma, a mudança de paradigma em relação ao trabalho, a divisão de trabalho, né, a produção, o sistema capitalista, né, se consolidando, né, e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa são os parâmetros que eu vou levar para vocês agora, para vocês verem essas mudanças na Europa, ok? Então, Revolução Industrial, mudança de produção, né? Saímos de um processo, né, da Idade Média entrando na modernidade, é isso? Produção, né, em alta escala, ok? Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, de cunho, né, burguês e a participação do povo também, tal, né, que desencadearam uma mudança na Europa, na França principalmente, né, e o Iluminismo, um movimento filosófico, serviu como base intelectual para essas mudanças. Então, esse processo passando, processo de transição de modo de produção, isso feudal para o capitalismo, então as mudanças vieram acontecendo, né? Propriedade privada, meio de produção, né? Isso, divisão técnica e social do trabalho, né? Pela busca de novos mercados. Então, com esse processo, né, a racionalidade, né, ficou mais lógica ainda. Então, nesse processo, né, temos o nascimento da sociologia. O que significa isso? Você vai ver que o nosso querido Augusto Comte, né, Augusto Comte foi um pensador, um professor, né, que no século XVIII, né, ele começou a analisar, ele deu um suporte científico para aquele conhecimento que até então era novo, né? Então ele fez vários estudos e dividiu a história em três estágios, que ele chama, né, os três pilares, né, da lei dos três estados, né, da história, que é o teológico, o metafísico e o positivo. O teológico, evidentemente, como vocês já sabem, baseado no estudo dos deuses, da mitologia, né, do surgimento, né, das conexões dos costumes e as ações, baseada nos deuses. Então, para ele já tinha sido passado esse processo. O metafísico também, que é os elementos explicativos em relação à natureza, à razão. Né? Metafísico é uma coisa, digamos, abstrata. Ela está além da coisa física, não é isso? Então, entendimentos metafísicos, né? Abstratos, né, transcendentais. E o por último, né, que culminaria no positivismo, que é o estágio positivo, descrever e explicar os fenômenos sociais seguindo os passos das ciências sociais, certo? Das demais ciências, não sociais, mas demais ciências, como a biologia, a física, ele pegava muita referência, o Charles Darwin, por exemplo, o darwinismo, que é a seleção natural, né, o processo da evolução das espécies, né? Então ele fez também um processo ligado ao darwinismo, né? Nós veremos isso mais à frente, ok? Então Augusto Comte é considerado o pai da sociologia, né? Ele concebeu, né, realmente um processo, né, científico, né? Deu parâmetros metódicos, né, e metodológicos e teóricos para se iniciar o processo de estudo das atividades do ser humano na sociedade que
originou a sociologia. Claro, o processo dele é um processo crítico, evidentemente, né? Isso por quê? Porque senso comum, né? Você sabe que é um processo do conhecimento do dia a dia. São as experiências que são passadas, repassadas dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família de modo geral, pra gente. Não tem muita crítica naquele que é passado. Já a ciência, sim, é um conhecimento, né, rigoroso, crítico, né, reflexivo, para se chegar a uma conclusão, né, e posteriormente virar a teoria. Né? Trata-se, né, como eu coloquei aqui, né, a questão do método científico, né? O método é aquele que atravessa, é o caminho, né? Para se chegar a uma teoria. Então ele passa pelo processo do problema, a enunciação do problema, da hipótese, né, que é a proposta, os testes e a conclusão, ok? Então ele fez esse processo na sociedade, certo? Distinguiu, né, o senso comum das ciências e adotou esse projeto, né, com essas probabilidades, né, baseadas na ciência, no positivismo, né, que é essa corrente filosófica, certo? Então ele dividiu para ficar mais fácil para ele e outros, né, vieram, outros pensadores vieram com esse intuito, estudar a sociedade. Então logo apareceram três, vamos citar três que são os que mais caem nos vestibulares, ok? O primeiro dele é o Émile Durkheim, juntamente com o Auguste Comte, é conhecido como também o pai, né, da sociologia, né, ela como ciência, né? Sociologia como ciência, né? Isso separado, né, de outros, né, da filosofia e tal, aquela coisa toda, né? Então, o segundo é o Max Weber, que também fez vários estudos, né? E o Karl Marx, são os três principais. Cada um tem uma visão diferente, né, da sociedade. Então, sociologia é o conceito básico, é o quê? É o processo, né, das atividades, né, sociais de nós, seres humanos, no meio onde vivemos, quer seja costumes, hábitos, culturas, crenças, né, todo o processo de assimilação de conhecimento, porque existe a chamada socialização. Vocês lembram que no começo do ano, aquelas aulas introdutórias, né, a gente colocava, né, nós dentro de uma esfera global, digamos assim, né, então onde nós nascemos a gente vinha o quê? Adquirindo conhecimento, quer seja dos pais, quer seja da sociedade em si. Então, hábitos, costumes, religiões, manifestações culturais, tudo então é o processo de socialização, ok? Então são os três principais. Nós vamos ver nas próximas aulas cada um e com as suas teorias, o que eles defendiam, quais eram as suas características básicas, certo? O que aquilo contribuiu para os estudos hoje das ciências humanas. O que é sociologia? Né? E por que a gente vai Você diferenciar pode também, sociologia de filosofia? eu já mandei para vocês uns 3 vídeos do nosso canal aqui, Parabólica, que é um professor aqui que eu acho muito interessante, eu sempre acompanhei as suas aulas, certo? Então, essa é mais uma referência, vocês podem ver também, né, depois na internet, né, resumo de sociologia para vocês adquirirem mais conhecimento, ok? Então, o que acontece? A filosofia tem como objeto principal, gente, vocês vão ver na página 27, o objeto de estudo, certo? Da sociologia, não é isso? Então, cada um define o seu estudo, cada professor, cada professor aqui, no caso da sociologia, ele vai ter um objeto diferente, certo? Então, o que acontece? São as condições exigidas, né, para que um conjunto de conhecimentos possa ser considerado ciência. A existência, a ciência, né, como um método de investigação, a constituição de um objeto de estudo e a construção de teorias explicativas da realidade vai ter que ser estudada, né? Esse objeto, né? Parâmetros, né? Analisando a realidade, né? Interpretação, isso aí, não é isso? É uma ciência realmente social, certo? Então a sociologia ela veio com esse processo, né, com essa perspectiva, né, rigorosa para se ter uma concepção das mudanças que aconteceram desde a Europa, né, com o advento da Revolução Industrial, as mudanças culturais, as mudanças na Revolução, com a Revolução Francesa, né, na França, em Paris, todo aquele processo cultural, né, de inovação humanística, né, renascimento das artes, inclusive. Então, cada um desses três sociólogos vão ter uma definição, um objetivo diferente para ser estudado. Por exemplo, o Durkheim, ele vai estudar o fato social, gente. O que é o fato social?
que essa realidade, né, social, ela antecede o indivíduo, né? O fato social, ela é o quê? Ela já existe, você é o quê? É praticamente obrigado a passar por isso. Ah, eu não vou participar da sociedade. Não, não é bem assim. A gente não tem digamos, esse processo de escolha. Não, por quê? Porque o fato social, né, são as maneiras coletivas de agir e de se pensar. Então ele acontece, os fatos sociais ele acontecem independente da gente, independente do indivíduo. Então ele dividiu aqui, ó, na página 29 do livro didático, ele fala muito bem isso, tá? Ele divide o fato social, que é a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Você tem que saber, né, as características de cada uma delas. Generalidade é que é geral, né, uma coisa coletiva, não é isso? A pressão social é muito grande que você não tem como sair dela. A questão da exterioridade que vem de fora, não é isso? Vem de fora da gente, né? Ela já existe e nós o que absorvemos, as culturas, as crenças, as religiões, para depois fazermos a nossa análise, não é isso? E a coercitividade, né? Coerção, né? A pressão, não é isso? Que acontece com a gente, que não nos deixa sair desse processo, né? Aí vai caber a você analisar todo esse processo, não é isso? Nosso amigo Emílio Durkheim. Já o Max Weber, ele fala da ação social, certo? Ele busca a ação social, né? Qual é o que a conduta de vida baseada em quê, né? Quais são os atos que levam a tais comportamentos, não é isso? Né? A relação racional, a relação com os valores, né? A questão afetiva, a questão tradicional, não é isso? Será que isso aí realmente é uma coisa que a gente escolhe, né? Essa ação, né? Então você pode ver também que na página 30 ele vai te explicar direitinho cada passo do que o Max Weber incluiu, né? Analisou sobre a ação social. E nós, por último, o nosso amigo Karl Marx, né? Que é um dos mais sociólogos mais importantes, digamos assim, porque hoje ele é criticado, né, por muita gente, é odiado por uns, amado por outros. Independentemente disso da questão política, ele é um cara que deixou realmente um legado muito forte na sociologia, não só na sociologia, mas como na filosofia, na economia, né? Então ele viveu um contexto da Alemanha muito radical, então ele estudou sobre muita coisa. Jornalista, então ele era um cara muito reflexivo, né? Então ele também deu essa contribuição. E ele fala o quê? Que para ele o conhecimento do ser humano é uma coisa histórica. Ele já vem das relações de produção há muito tempo. É uma coisa histórica. Essa dialética que ele utilizou, no materialismo histórico e dialético, que cai muito no Enem. Você pode, né, analisar que todo ano cai perguntas sobre Karl Marx. Ok? Então estude bastante, conheça bastante e tire suas conclusões sobre o nosso amigo Karl Marx. Certo? Suas relações de produção, a transição, a alienação do trabalho. A obra dele é muito vasta, é muito importante para nós da sociologia, certo? Então assim, nós vamos ver, como eu falei, passo a passo, cada teoria com suas características, certo? E o seu objeto de estudo. Nós vamos ver de um por um no decorrer do ano, ok, gente? Então, basicamente, essa aula aqui foi um resumo para vocês, tá? Vamos analisar todo o processo do capítulo 1º, ok? E nós vamos ver, né, que muitos intelectuais do mundo todo estudam essa questão do mundo social, ok, gente? E eu espero que vocês captem o máximo, né, de informações possíveis, vejam esse vídeo, tá? Repassem para os seus amigos, né? Eu tenho um canal também, chama-se Professor Erandi Sampaio, pode ir lá dar uma ajuda lá, dar um clique lá, se você gostou, se você não gostou, ok, gente? É isso aí. Então nós, primeiro aqui, focalizado para a sociologia, o resumo geral do que nós vamos estudar durante todo o ano, ok? Vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Então a sociologia é um movimento que teve realmente o contexto nas revoluções, né? Industrial e francesa. E as modificações teve as suas consequências e foram analisadas por grandes professores, né? Grandes estudiosos. Então a nossa atividade social, a atividade do ser humano na sociedade, ela vai refletir o que você vai ser, né, no futuro. Espero que você transforme a sua realidade e através do estudo, né, a gente chega em qualquer lugar. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Estudem, computador, no livro, nos resumos, e bom proveito, bons estudos a todos. Um abraço.